Falei para Magda, né? É tão delicado falar, Sim. porque quando se fala, muitas pessoas cometem o erro do julgamento, da condenação, e esquecem que para poder falar de religião, primeiro, eu preciso saber da minha, me conhecer, Exatamente. não é, padre? Quando a gente vai esbarrando, né, um pouco nessa situação da moçada, da juventude por aí afora, não só da juventude, acho que de todo mundo, e sobretudo nesse tempo meio caótico, eu costumo dizer, que nós estamos vivendo, né, e a gente tem percebido isso, essa diversidade, essa fragmentação, né, de ideias, de moral, de ética e, por que não, de religião, né, essa confusão de religiões, acho que tudo isso aí vai, de certa forma, enfraquecendo posturas. E aí as pessoas vão buscando, né, um pouco nesse self-service, né, esse autosserviço aí, essa busca pela necessidade, né, muito intimista às vezes. E aí tem os riscos, porque às vezes você acha que você está criando uma condição de igreja, de fé, e que no fundo é a sua forma de tentar entender um panorama que é muito mais complexo. Padre, e o que seria essa religião self-service? A galera que vai pegando um pouco de cada coisa, cada religião, cada doutrina, às vezes nem é religião, mas parte naquilo que a igreja chama de seita. O Papa, né, até condenou isso, que foge do cristianismo. O que seria essa religião self-service? Que aqui a gente está usando um pseudônimo, né? Exato, Que exato. graças a Deus a teologia não assume isso como religião. Essa prática, na verdade, não é quando a gente vai procurando construir uma religião ou uma forma de se relacionar com Deus que, de certa forma, responde à minha vontade. Então eu corro esse risco de não olhar o que é a religião em si, mas tentar extrair da religião ou das diversas pseudo-religiões alguma coisa que me agrade, para que responda imediatamente o que eu quero. Você se lembra, por exemplo, lá pelo século XVI, Henrique VIII, né? Que é aquele momento da igreja em que ele vai pedir o divórcio para o Papa, né? E de repente o Papa não concede, porque ele é um rei, né? Talvez o poder do real com o poder da igreja, né? Mas não era uma guerra de poder. Eu acho que aquilo que é sagrado, aquilo que é da lei de Deus, a igreja nunca vai abrir mão, né? Até porque esse é um risco hoje. As pessoas querem fazer uma igreja facilitada. Quantas vezes eles dizem, padre, eu queria conversar com você, porque eu acho que você tem um jeito bacana, e de repente você me dá. O que é igreja, o que é lei, não é porque o padre é bacaninha que as coisas se tornam fáceis. Aquilo que tem que ser, não é? Então o Papa não concede, ele então rompe com a igreja. Você pode dizer que naquele momento nascia um self-service, né? Que agora vamos fazer o anglicanismo de acordo com a nossa forma de imaginar a religião. Então ela é longa a história, né? Só que nos dias de hoje, nas últimas décadas, ela se acentua bastante. Essa forma da imediatez que nós queremos. Então, se Deus não responde aquilo que eu quero, eu vou começar a procurar em outra religião, em outra forma, em outro misticismo. São palavras que se cruzam nesse cenário agora, né? Então, acho que é um pouco por aí. Padre, e a igreja, ela, como mãe, né, ela propõe ecumenismo, né, o ecumenismo entre aquelas religiões, vamos assim dizer, que tem uma seriedade, que tem uma historicidade também, mas hoje a gente percebe um sincretismo. Sim. Em nome do ecumenismo, Sim. a galera fala assim, não, mas eu posso, né, pegar um pouco de cada, sim, eu preciso respeitar. E o diálogo onde entra. Qual a diferença de ecumenismo para o sincretismo condenado pela igreja? O ecumenismo seria o sonho, né, em que as religiões elas teriam esse diálogo partindo desse respeito da diversidade, não é? Mas focadas no bem maior que se quer atingir, não é? O sincretismo cai um pouco, né, para essas quebras, né, muito mais amplas. Eu diria, na verdade, é uma postura, um desejo de chegar num diálogo interreligioso. Seria a coisa mais bonita do mundo, porque acho que a gente até pensa assim, o ecumenismo passa até a ser um plano ilusório. Ninguém vai abrir mão daquilo que se é, não é? Não tem como dizer a minha religião é a melhor. Claro que nós consideramos a nossa a melhor, sempre aquele que tem a sua, né? Mas isso é muito sério. O professor Felipe Aquino mesmo chama a atenção em um dos livros dele, que ele escreve sobre muitas religiões, que nem todas as religiões nos levam à salvação, né? Às vezes ela tem os seus pactos, e esses são perigosos. Tanto que muitas pessoas que às vezes vivem certas experiências em ambientes religiosos, depois caem numa contradição e recorrem a gente. Padre, eu me arrependo, aquilo me fez mal. Então, acho que falar de religião, esse ambiente religioso, é um tema bastante amplo, né? Para a gente tentar aprofundar um pouco aí. E aquilo que nos leva à espiritualidade, que é o maior, que é o sentido maior da religião. Se a religião não me espiritualiza,
ela fica uma religião infértil, oca, né? E não diz nada para nós. E a gente vive nesse mês de agosto, em especial no último dia 6, 10 anos da Dominus Iesus, onde o Papa, né, onde o então cardeal Ratzinger, hoje Papa Bento XVI, ele disse da Igreja Católica como o corpo místico, onde tem a plenitude da salvação. Né? O que seria isso, padre? Quando você olha Jesus como o caminho, a verdade e a vida, e um Jesus que não abandona a sua igreja, nós não temos como ser igreja sem Jesus. Não existe essa forma de pensar a igreja na ausência de Jesus, portanto, a igreja é o Cristo que se manifesta. Essa é a totalidade da fé. Então você não está tratando de alguma coisa que nos agrada, ou você não está celebrando alguma coisa que talvez seja assim ou assado, embasado no pensamento de uma pessoa, de um homem qualquer. Você está focado diretamente naquilo que é a centralidade da igreja. O Senhor da igreja é a Eucaristia que se dá. Então, quando eu tenho esse encontro eucarístico, eu sou essa igreja, não tem como você pensar em alguma coisa que não é verdade. Você não está pregando alguma coisa que talvez seja um teatro, uma fantasia. Né? Não é uma experiência mistagógica por um simples amontoado de ritos. Né? Eu acho que é alguma coisa que nos leva a uma íntima relação de experiência com Ele. Então, a força dessa encíclica de Bento XVI é para nós isso, né? A confirmação do Senhor como aquele que é o princípio, o meio e fim, é a totalidade da igreja que nós celebramos. Padre, qual é o grande risco, o perigo de uma pessoa que fica transitando, né, em várias doutrinas, várias experiências de fé, né, enquanto pessoa, enquanto seu psicológico também, quais os riscos? Vamos partir dessas coisas concretas, né? Às vezes você é puxado meio de lado, às vezes, por alguém para dizer assim: padre, essa semana eu visitei lá um outro ambiente, outro lugar, que não é a igreja católica, que não é o nosso, não sei, depois eu venho aqui, e isso de certa forma nos angustia. Eu digo assim: faça bem o que você tem que fazer, mas assuma a sua convicção, a sua condição. Não tem como você torcer por dois times opostos, né? Não dá para você ir no estádio e ver a seleção brasileira e a seleção argentina e torcer para ambas, né? Nós somos brasileiros e por isso anti-argentinos, né? Mas um amor, um carinho muito grande pelo povo da Argentina, né? Não pelo time, né? Um pouco, o trânsito está aí. Eu acho que você celebra hoje na nossa religião católica, por exemplo, a essência de uma fé, que é a experiência de um Cristo. A gente não está embasado em uma pessoa que fez uma comunicação com Deus, mas Deus que fez a comunicação com o homem, vindo viver em nosso meio. Ele não manda uma comunicação via Twitter, não. Ele faz a comunicação aqui. Ele vai assumir uma condição e nele as pessoas vão enxergar o que é ser essa igreja. É bonito quando você olha, não a igreja instituída hoje, mas a igreja que nasce das atitudes do Cristo. É essa igreja que nos encanta. E ali não tinha outras magias, não tinha coisinhas que ficam transversais, não. Ou vai ou racha. Ame, perdoe, celebre, valorize a vida, faça a vida acontecer. Então eu acho que essa é uma forma bonita. Então quando a pessoa de repente vem aqui, não sei, mas eu fui lá. Eu acho que é um questionar-se. Por que você foi buscar em outros lugares aquilo que, de repente, dentro da sua religião... Existe. Então, vamos questionar essas respostas. O que a sua religião não está trazendo? Será que é a sua religião ou você que não tem dado um passo a favor disso? É a atitude debaixo da figueira. Se Natanael não saísse da figueira, o acontecimento do enxergar aquilo que Jesus falou não aconteceria. Coisas grandiosas você vai ver, Bartolomeu, mas é preciso sair debaixo da figueira. Às vezes eu estou embaixo da figueira, dentro das minhas manias, eu nem vou chamar religião, mas das minhas manias, com todo o perdão, não é? Com todo o respeito, mas para dizer, elas não me levam a experiências. Eu fico pautando em símbolos, em sinais, talvez que até me angustiem, não é? Eu às vezes já visitei alguns ambientes desses, estudo, a mim não diz nada, são experiências estranhas, não é? Pode dizer para eles, para mim não, mas porque se pautam em coisas que eu não sei. Eucaristia não é uma coisa, ela é a realidade de um corpo, né? Não é? Então, se eu estou diante dela, o que mais eu preciso? O que mais me faz buscar outras coisas? Por que será que eu me desencanto às vezes com Deus quando Ele não responde às minhas necessidades? Será que é Ele que não me responde ou o meu tempo com Ele é sempre no tempo do desespero? Agora bateu o desespero. Se Deus não me responde, então eu vou começar a procurar nas outras oferendas que as banquinhas de jornais me dão nas esquinas da vida.
é uma forma de olhar para si mesmo, né? Então eu me assusto com esse trânsito.